Presta atenção nisso. Toda empresa que quebra, quebra duas vezes. A primeira não aparece no balanço, não vira manchete e também não assusta ninguém. Ela acontece em silêncio. E olhe isso com calma. Não é quando a empresa já não consegue pagar as contas. É antes, é quando as decisões que precisam ser tomadas, quando já se conhece o risco, não são tomadas e as lideranças fazem silêncio. Silêncio não é neutralidade, silêncio é escolha. Você está no Quebra ou Cresça, aqui crescimento não é opinião, crescimento é responsabilidade. O episódio de hoje não é sobre uma empresa em específico, é sobre o momento em que controle começa a ser confundido com leitura estratégica. Ambientes que crescem por muito tempo acabam criando uma ilusão perigosa. Os resultados ainda são bons, a marca ainda é forte, os sócios ainda confiam, as metas são batidas, os relatórios são fechados, o discurso permanece estável. Isso parece controle, mas controle nem sempre é leitura estratégica. Toda empresa, mesmo as líderes com histórico de governança e de sucesso, sempre encontram um momento em que a realidade muda antes do discurso. E quando isso acontece, o silêncio começa a custar. Esse padrão de silêncio ele não acontece de repente, ele se instala. Primeiro na cautela, depois na prudência e depois no hábito. Em empresas líderes, times experientes, conselhos altamente qualificados e mesmo assim ficam calados no momento errado. Isso não é falta de informação, isso é leitura estratégica errada. E presta atenção nisso. Quanto mais qualificada é a liderança, mais perigoso esse silêncio fica. Antes da queda, os sinais quase sempre são visíveis. Perda gradual de participação, mudança de comportamento do consumidor, pressão crescente da concorrência. Um trimestre te aponta, o outro confirma, o outro normaliza. Primeiro relatórios anuais, depois relatórios trimestrais, depois apresentações aos sócios ou ao conselho. As palavras mudam pouco, as frases se repetem. Ambiente competitivo desafiador, pressão da concorrência, mudança drástica no comportamento do consumidor. Nada disso é mentira, mas também não é verdade completa. Não faltam dados, não faltam informações, falta uma tensão decisória, falta alguém que fale. Agora presta atenção nesse caso. A Nokia dominava a telefonia móvel. Não era uma empresa em dificuldade, era uma referência global. O modelo de negócios era bastante sólido. Hardware, escala global, margens sólidas e previsíveis, distribuição pelo mundo inteiro e relações profundas com as operadoras de telefonia. E quando os smartphones surgem, a mudança não é só tecnológica, ela é estrutural, exige outro ritmo de inovação, outro papel de software, outro ecossistema e outra lógica de valor. A Nokia viu sinais, os dados existiam, as discussões aconteciam, mas aquela ruptura ameaçava o modelo que sustentava o caixa. E aqui mora o ponto sensível. Assumir aquela virada significava questionar o motor do próprio sucesso, e o silêncio pareceu mais confortável do que sustentar aquela tensão publicamente. Agora veja esse outro exemplo. A Kodak conhecia fotografia digital não de ouvir falar, mas porque ela desenvolveu essa tecnologia internamente na própria companhia. O problema não foi de tecnologia e o problema não foi de desconhecimento da tendência, o problema foi de modelo de negócios. Isso porque a Nokia faturava em cima de seu modelo de negócio que passava por vender filmes e equipamentos de revelação. Toda a cadeia do negócio dela, inclusive lojistas, distribuidores, enfim, passava por uma derivação desse mesmo modelo de negócio baseado na venda de filmes e de revelações fotográficas. Enfrentar essa ruptura significava ter percas no curto prazo, enfrentar distribuidores, reeducar o mercado e arcar com todas as consequências disso. Nokia e Kodak são exemplos, só exemplos. Esse mesmo padrão se repete em muitas empresas, em muitos setores e em muitos países. Enquanto a receita ainda entra, o silêncio parece inteligente. Enquanto o caixa ainda respira, adiar a decisão parece a melhor decisão. Mas é exatamente aí que o custo começa a aumentar. Reuniões seguem calmas, comunicados seguem positivos, o discurso segue confiante. Por fora parece tudo sob controle, mas por dentro o custo segue crescendo sem nome. E a cadeia se repete. Silêncio, atraso, perda de opção, reação forçada. No início, a escolha ainda existe. Depois, só resta a resposta.
Chega um ponto, e ele sempre é identificável, em que a liderança tem que assumir uma escolha: nomear o risco ou proteger a narrativa. E quando a escolha é proteger a narrativa, não mudar o que precisa ser mudado, não dar nomes aos riscos que existem, não assumir a tensão, não arcar com a ruptura, é exatamente aí que muitas empresas quebram, exatamente por não nomear, por não dizer aquilo que precisaria ser dito no momento que precisava ser dito. Depois de anos liderando em empresas reais e centenárias, eu aprendi algo incômodo. Empresas não quebram só por falta de inteligência, elas quebram por momentos em que a omissão pesa mais do que a coragem e a audácia de se posicionar, de assumir os riscos e arcar com as consequências deles. Elas quebram quando decisões óbvias ficam tempo demais sem nome. Isso não aparece em relatórios, isso aparece na rotina, nas conversas evitadas e nos riscos que ninguém sustenta. Quando a empresa finalmente fala, o cenário já mudou. O mercado reage, a concorrência avança, a confiança evapora rápido. Agora o discurso muda, agora é urgência, agora é crise, agora algo precisa ser feito. Mas agora já não é escolha. A narrativa protegida vira verdade reprimida e a verdade reprimida vira custo invisível. Saiba que sempre um custo invisível cobra caro, ele cobra muito caro. O que não foi feito importa. Nos dois casos que nós analisamos, as empresas tiveram a oportunidade de assumir a mudança, a ruptura com o modelo enquanto havia tempo. Elas puderam administrar ou reorganizar a sua casa, reorganizar seu modelo de negócio enquanto havia tempo. Mas a escolha por evitar a tensão pública de assumir aqueles riscos acabou levando as duas às consequências que elas enfrentaram. Não faltou capacidade em nenhum dos casos, faltou disposição para sustentar a decisão. Olha, eu vivi de perto esses dois cenários, tá? O do silêncio e o da fala no momento adequado com a decisão correta. Primeiro em uma companhia japonesa em que eu atuava, tinha um cargo relevante ali dentro, e essa companhia precisou remodelar, romper com o seu próprio modelo de precificação da principal medicação que eles tinham. Isso foi feito, teve um custo alto no primeiro ano, mas nos anos seguintes, essa companhia assumiu a liderança de participação de mercado com aquela mesma medicação num mercado gigantesco que tem no Brasil. Depois disso, eu fui atuar em uma companhia americana. Nessa companhia americana, eu ocupei posições até mais relevantes, mais altas, cadeiras sêniores, executivas. Mas lá, infelizmente, 11 anos depois, essa decisão continua sendo postergada e essa medicação, também a principal medicação dessa companhia, vem perdendo participação de mercado ano após ano. Nós sabemos o fim que vai levar aquela marca. Isso não acontece só em grandes corporações ou em grandes empresas. Acontece em todo lugar, sempre que um sócio sabe e não fala, sempre que um gerente sabe e não sobe, sempre que um risco está posto, as pessoas veem, mas elas não falam, elas não assumem, elas são omissas. O tamanho da organização muda, o padrão é o mesmo. Agora traz isso para a sua realidade. Talvez você saiba de alguma coisa, mas ainda não disse. Talvez você sabe de algo, de um risco que está inerente ao seu negócio e que você precisaria verbalizar e buscar alternativas, mas ainda não fez. Saiba que o silêncio que você faz decide contra você. O tempo não pune quem erra, o tempo pune quem adia aquilo que já sabe. E se você chegou até aqui é porque esse tipo de conversa faz sentido para você. Então já marca esse vídeo com o seu like, não só como um apoio para mim, mas para mostrar para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa continuar aparecendo para você. No meu livro, O Liderança Audax, eu aprofundo exatamente esse tema, porque líderes falham muito menos por falta de capacidade ou de competência e mais por falta da estrutura mental capaz de fazê-los tomarem decisões corretas e coerentes, mesmo quando sob pressão. O link está aqui na descrição do vídeo. Empresas não quebram só nas finanças, nem quando já não conseguem mais pagar as suas contas. Elas quebram bem antes, quando a decisão certa já é conhecida, mas não é sustentada. E se isso te provocou, escreve aqui nos comentários. O que é que você percebeu? O que é que você leva para a sua vida prática? Eu sou Rodrigo Inácio, audácia pouca é bobagem, isso aqui é o Quebra ou Cresça e eu te vejo aqui no próximo episódio.